Olá, bem-vindos à nossa segunda aula sobre números inteiros. Nessa aula eu vou abordar o números inteiros sobre o enfoque de extratos bancários, tá? Lembrando que essa aula é para os meus alunos do 7º ano, ok? Eu estou usando este material disponibilizado na internet gratuitamente pela Prefeitura do Rio. Essas são as pessoas que fizeram esse material, muito bem feito, por sinal. Eu vou falar aqui sobre essa segunda parte, que são os extratos bancários. Na aula anterior eu falei sobre temperaturas, né? Então hoje nós vamos falar sobre extratos. O que é um extrato bancário? Extrato bancário é uma relação de operações feitas através do banco. O que a gente faz no banco? A gente faz depósito de dinheiro, a gente faz saque de dinheiro, a gente desconta o dinheiro através de cheque. Então tem várias maneiras de se trabalhar a conta bancária. O extrato nada mais é do que a demonstração de tudo que aconteceu na conta de uma pessoa. Então aqui nós temos a conta desse sujeito fictício aqui, que é o Robson de Souza. Tá? Ele tem uma conta nesse banco aqui e ele tem uma conta nesse outro banco aqui, tá? Bom, essa conta, ela tem um limite, tá? Que é um valor que o banco empresta pra gente, caso a gente esteja precisando de dinheiro. Então, esse limite é chamado de cheque especial. Nesse caso aqui, não foi definido qual é o limite, tá? É uma conta que não tem muito definição até quanto que você pode gastar. Então, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. No dia 1º de janeiro, ele fez um depósito. O que é depósito? Quer dizer que entrou o dinheiro na conta. Ele fez um depósito. Depósito significa valor positivo na sua conta. Então, ele fez um depósito de R$500. Após esse depósito de R$500, ele ficou com um saldo. O que é o saldo? É a quantidade de dinheiro que você tem lá na conta. Ele ficou com um saldo de 500, já que ele colocou esses R$500 lá. No dia 3 de janeiro, ele fez o quê? Ele descontou um cheque, tá? Esse cheque foi no valor de R$50. Então, esse dinheiro saiu da conta dele. Então, ele teve esse cheque de R$50, ou seja, isso é descontado da conta dele e ele ficou com um saldo, ou seja, o valor que está na conta, de R$450, ok? Muito bem. No dia 5 de janeiro, ele fez um segundo saque, no valor de R$600. Então, ele tinha na conta dele 450, certo? Esse aqui é o saldo. Ele tinha 450. Deixa eu arrumar esse saldo que ficou feio. Ele tinha 450. Aí, como ele descontou mais 600, ele fez mais um saque. Então, ele vai tirar 600. Agora, pergunta, como que eu faço a conta 450 menos 600? Usando essa ideia que a gente aprendeu de subtração lá no começo da vida, não tem como fazer, tá? Por quê? Porque eu não posso tirar um número maior, que no caso 600, de um número menor, que é 450. Então, a gente vai fazer o quê? A gente não vai fazer dessa forma, tá? A gente vai fazer a conta normal, conforme a gente aprendeu lá no começo. Eu vou fazer 600 menos 450, que vai dar 150. Só que esse 150 não é dinheiro que ele tem, é dinheiro que ele está devendo, certo? Então, ele tinha 450, ele tirou 600, ele vai ficar devendo. Então, o saldo dele vai ser negativo, menos 150. Embora o resultado da conta aqui é o mesmo, você tem que ter em mente que, como ele estava devendo mais do que ele tinha, ele fica devendo um valor. Então, ele está devendo 150 reais. Então, o saldo dele nesse momento é de 150. Em seguida, no dia 10 de janeiro, ele faz um depósito de R$300. Depósito é dinheiro que entra na conta, certo? Depósito é dinheiro que entra na conta. Então, como é depósito, então acrescenta-se R$300. O que vai acontecer com a conta dele nesse momento, com o saldo? Vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Ele tem mais dinheiro entrando ou mais dinheiro devendo? Ele estava devendo 150, certo? E ele depositou 300, então ele vai ficar com 150 positivo. Então, essa é a ideia, você colocar o valor, o sinal aqui na frente, o sinal
para saber se esse valor é positivo ou se esse valor é negativo, se ele está devendo ou se ele tem esse dinheiro no banco, tá? Então, nesse caso, ele tem R$150. Aí, ele faz um novo depósito, tá vendo? No dia 15 de janeiro, ele faz um novo depósito, no valor de R$200. Então, eu vou acrescentar, como é depósito, depósito é dinheiro que entra na conta. Então, eu vou acrescentar depósito, eu vou acrescentar mais R$300. R$300, certo? Com esse depósito de R$300, eu vou somar. Aliás, perdão, o depósito foi de R$200. R$200, desculpem. Um depósito de R$200, aí ele vai ficar com o valor na conta agora, um saldo, que é de positivo, 200 mais 150, 350, ok? E por último, ele vai fazer um saque. Um saque no valor de R$250. Então, ele vai tirar 250. 350 menos 250, ele vai ficar com um saldo de R$100, certo? Então, a ideia é essa. Valores positivos eu acrescento, valores negativos eu tiro. Lembrando que se eu for tirar um valor que seja maior do que aquele que eu tinha, eu fico devendo. Então, o sinal passa a ser negativo, certo? Nesse daqui, vocês podem fazer o raciocínio semelhante, tá? Nesse outro quadro aqui, ó. Raciocínio é semelhante. Coisas que você tem, valores que você tem, você coloca sinal positivo, porque é crédito. Valores que você tira, você coloca o sinal negativo, porque é débito. Então, aqui eu acrescento esse, retiro esse, retiro esse, retiro esse. Ao final aqui, vocês vão ver que ele vai ficar devendo R$20. Então, 20 dinheiros, né? Então, esse daqui eu vou deixar para vocês pensarem sobre ele, tá? Vamos voltar aqui pro próximo. Agora é a sua vez. Então, vamos lá. Vamos fazer esse daqui, ó. Preencha corretamente os saldos bancários dos dias 18/3 e 23/3. Então, tá faltando aqui, ó. No dia 18 não tem, tá vendo aqui? E no dia 23 também não tem, tá? Então, vamos fazer aqui a conta. Bom, no dia 8/3, ele fez um depósito de 900. Então, aqui, depósito. Deixa eu pegar aqui. Depósito. Ele fez um depósito de R$900. R$900. Aí, no dia 10/3, ele descontou um cheque de 120. Então, o cheque desconta do 900. Então, é menos 120. Ou seja, ele fica com um saldo de 780. Saldo de 780. Aí, no dia 18/3, ele faz um saque de 600. Saque é o quê? É retirada de dinheiro. Então, menos 600. 780 menos 600 vai dar 180. Então, aqui no dia... Deixa eu apagar esse risco aqui. Aqui, no dia 18, ele está com um saldo de 180. 180. Aí, ele faz o quê? Ele faz um depósito de 300. Depósito é entrada de dinheiro na conta. Então, é positivo. Mais 300. Ficando com 480. Aí, ele faz mais um depósito no dia 22, aqui. Ele faz mais um depósito de R$200. Então, ele tinha 480, colocou mais 200, vai ficar 680. 680, certo? Ele tinha 680 e ele vai fazer um saque de 750. Um saque, então é menos 750. Como eu já expliquei anteriormente, não dá para fazer 680 menos 750. Então, a gente vai fazer a conta inversa. 750 menos 680. 0 menos 0, 0. 5 menos 8 não dá, fica 6, fica 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dá 7 e 0,
tá? Então, aqui o resultado da conta é 70. Mas é 70 positivo ou negativo? Veja bem, ele tinha 680. Esse valor aqui, ele tinha. Aí, desses 680, ele descontou 750. Então, o valor que ele deve é maior do que o valor que ele tinha. Então, ele vai ficar devendo, certo? O resultado vai ser negativo. Então, ao final aqui do dia 23/3, ele vai ficar devendo com um saldo de menos 70, ok? Vou fazer aqui o número 2. Número 2. O Wellington possui em sua conta bancária um saldo de R$ 6.150 e precisa emitir um cheque no valor de, um saldo de R$ 615. Precisa emitir um cheque no valor de 818 para quitar uma dívida. Então, ele tá lá com o dinheiro na conta, ele tem um saldo, tá? Ele tem um saldo de R$ 615. Ele vai ter que emitir um cheque de 818. Então, ele vai fazer um cheque de 818. Esse cheque vai ser descontado da conta dele, certo? Qual é a quantia mínima que o banco deve disponibilizar para o Wellington pagar essa dívida? Então, o 615 ele tem, tá? O 818 é o que ele precisa. Então, ele vai fazer um cheque e vai ficar devendo agora para o banco, tá? Quanto que ele vai ficar devendo? Vamos fazer a conta aqui. Eu não posso fazer 615 menos 818. Então, eu tenho que inverter. 818 menos 615. 8 menos 5 fica 3, 1 menos 1 fica 0, 8 menos 6 fica 2. Então, ele vai ficar devendo para o banco R$ 203. O banco deve disponibilizar R$ 203 para quitar a dívida do Wellington, nesse caso, certo? Bom, no próximo vídeo eu volto com contagem através do saldo de gols, tá? Então, por hora é isso. Obrigado, meus alunos, por terem assistido. Não deixem de estudar nesse período, tá? Continuem estudando. Inscrevam-se, por favor. E até o próximo.